Olá, nesse vídeo eu vou querer falar sobre prescrição individual, que é um prestígio maravilhoso para o paciente na aromaterapia. Você já reparou que quando você tem um atendimento personalizado, né, um atendimento diferenciado em uma consulta médica, você se sente prestigiado e consegue se entregar para o trabalho terapêutico com mais segurança? Pois então, trabalhar com os óleos essenciais nos remete, né, exatamente para esse processo, né, da individualização, né? A gente poder olhar o nosso paciente, para o bem-estar dele, né? Quando a gente trata ele de uma maneira personalizada. E o que eu quero ressaltar aqui, que além de todo o conhecimento que, gente, é necessário, que é importante, né, para a prática da aromaterapia, no que se refere, né, o que são os óleos essenciais, né, a gente tem que ter essa noção do que são os óleos essenciais, com relação à sua origem, à sua pureza, e como que os óleos essenciais, eles agem no nosso organismo, né? Como é que eles atuam no nosso organismo. E vou falar da importância, né, na prática holística, né, na nossa clínica, né, da aromaterapia, o que é a prescrição individual. Essa abordagem, né, de trabalhar com os óleos essenciais na clínica, né, a gente deve muito a uma grande aromaterapeuta, que é a Marguerite Monry, que ela foi uma das grandes precursoras da psicoaromaterapia. Ela sempre defendeu a ideia da preparação, né, de uma combinação, de uma sinergia, né, com os óleos essenciais, de uma maneira específica para cada paciente que a gente atende, que é conhecido como, essa prática, né, vamos dizer assim, ela é conhecida como uma prescrição individual, que ela tem por princípio levar em conta a identidade fisiológica do nosso paciente, a sua identidade psíquica, né? Que isso é o que vai fazer a diferença para você poder fazer a prescrição individual. Pois a prescrição individual, gente, ela tem a proposta de trabalhar as deficiências, né, que o paciente está tendo, né? E quando houver isso, né, a gente poder reduzir também os excessos, ou seja, a prescrição individual, ela deve ter o objetivo de restaurar o equilíbrio e assim poder levar à cura desejada, né? Desde que o paciente, gente, ele esteja comprometido no seu processo de desenvolvimento pessoal e que não seja só um trabalho para tratar do sintoma, tá? A Marguerite, ela também defendia que a prescrição individual, ela deve ser dinâmica, ou seja, né, a gente deve saber dos efeitos, né, que são rápidos que os óleos essenciais proporcionam, né, e conforme a evolução do tratamento, né, com o nosso paciente, a mudança da proposta inicial, ela vai se transformando, né, de forma a poder ajudar o nosso paciente no seu processo evolutivo. E é importante eu frisar aqui o que, né? Que no processo terapêutico, né, do nosso paciente, né, a gente consegue o que? Determinar o momento que a aromaterapia já cumpriu a sua função, né? Que a aromaterapia cumpriu a função principal, ficando em aberto, né, a partir desse momento, a possibilidade de continuação num outro contexto, se houver necessidade. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, o paciente chega num quadro inicial de depressão, síndrome de pânico, ansiedade, vai. E conforme o andamento das sessões terapêuticas, né, que estão associadas com os óleos essenciais, tá? Você como terapeuta, né, você vai conseguir identificar, tá? E poder direcionar a diminuição do uso dos óleos essenciais, de forma, né, que o seu paciente, nesse momento, ele já consegue recuperar as suas próprias condições e poder lidar com a vida dele, né? Ele vai ter a rédea, né, da vida dele. E aí você, a partir desse momento, você pode mudar a estratégia, né, pela qual você começou
a montar o trabalho com ele terapêutico com os óleos essenciais. De forma que pode manter ainda o equilíbrio dele, né, para o dia a dia. Você vai poder, de repente, expandir um trabalho, né, para os ambientes onde ele vive, seja na residência, seja no trabalho, né. Você pode vir a pôr uma outra proposta ou simplesmente encerrar, né, mas você vai ver que ele já passou pelo processo mais sério pelo qual ele te procurou. A prescrição individual, tá? É importante pensar aqui, né? Ela só pode ser elaborada após uma anamnese, né? Uma anamnese bem estruturada. E assim você, como terapeuta, que é aqui que eu tô falando com você, né? Você vai conseguir o quê? Estabelecer seus objetivos a curto, médio e longo prazo. E é importante que você estabeleça uns parâmetros, né? Ferramentas, né? Que você possa avaliar, né, o processo dele, né, os parâmetros como a qualidade do seu sono, capacidade de concentração, capacidade dele do convívio social e outros parâmetros, né, que possam estar envolvidos, né, na queixa principal do seu paciente. Pois é só dessa forma, gente, que você vai ter condições de avaliar a evolução do quadro e qual o caminho que você deve se manter na sua proposta terapêutica. Talvez, quando eu estou falando, né, com todas essas orientações para vocês, né, com esses detalhes, pode parecer algo bem monstruoso, né, de se trabalhar com aromaterapia. Mas você vai perceber que a sua capacidade de escuta, o seu olhar sobre o seu paciente vai ampliar de uma tal forma pelo fato de você estar ajudando ele no processo dele com os óleos essenciais, porque você sabe a sinergia que você preparou e você sabe qual é o resultado que você está esperando daquela sinergia. E aí você vai ver por si só cada óleo falando pelo seu próprio paciente. O que eu quero dizer aqui, né, com isso? Eu vou falar um pouco a forma como eu, Cris, né, eu trabalho no meu consultório. Eu trabalho da seguinte forma, né, nos meus atendimentos, tá? Eu preparo a minha ficha, né, de anamnese do meu paciente, né, e eu marco a proposta de trabalho que eu estou iniciando com ele, né? Coloco lá a sinergia, os 2, 3 óleos essenciais e qual é a minha expectativa, tá? Aí eu escrevo o que eu quero com aquele trabalho. Só que eu não revelo para o meu paciente, né, o que eu tô colocando e qual é a minha expectativa, qual é a proposta daquela formulação. Porque com certeza, né, o paciente sabe, né, o que a gente está estruturando para ele é para ter uma melhora. E eu não falo para o quê? Para não induzir, tá? E na próxima sessão ele retorna, tá? E eles sempre retornam, né, em geral, relatando o que foi a melhora deles, né, ao longo da semana. E tem vezes, né, que alguns ficam até um pouco descrentes, falar, gente, não pode ter sido só por causa dos óleos essenciais que eu tive um resultado tão rápido, né? Eles ficam até um pouco meio descrentes, mas eles continuam no trabalho porque eles estão sentindo o resultado, tá? Isso daí é possível, tá, gente, de acontecer, né? O paciente fica descrente, mas você fica tranquilo, porque na hora que ele continua, tá? Porque ele tá comprometido no processo dele. Pois, em geral, né, as pessoas querem, assim, um passe de mágica para melhora, né? Sem se comprometerem com a parte que lhes cabe, né, no seu processo, né? E no contexto, né, das vidas que eles estão envolvidos, que eles estão trazendo para a gente como queixa. E nós, terapeutas, né, a gente está junto com os nossos pacientes, apoiando-os a poderem se recuperar, a superar esse momento que eles estão vivendo. E, gente, usar a aromaterapia como apoio, tá, para esse propósito, vai ajudar no seu trabalho terapêutico, a sua relação de vínculo, né, paciente, terapeuta, tá, terapeuta, né,
ele vai melhorar de uma maneira muito significativa, tá? E o paciente vai se sentir integrando a consciência clínica, né, do que representa o trabalho dos óleos essenciais, tá? E assim ele permite, né, a realização desse trabalho, que a gente pode chamar de um tratamento aromaterapêutico, tá? Que vem a partir dessas formulações individuais personalizadas. Isso, a meu ver, tá, são procedimentos assim cruciais de sucesso numa clínica de aromaterapia, tá? Além de, sem sombra de dúvida, né, que a formação de um aromaterapeuta, gente, é contínua, participando de grupos de estudos, bem como conhecendo outros profissionais que você vai se identificando cada hora com a forma de atuar, de informações. Isso daí é para o resto da vida. Literaturas, workshops, simpósios, a gente sabe, né, que essa é a base de formação de um profissional da área da saúde, seja qual a área que você atua. Então, essa é uma estrutura, né, de formação do profissional. E também eu vejo, né, que quando a gente se estrutura, né, quando estrutura um trabalho, né, de prescrição individual para o nosso paciente, a gente tem que levar em conta a nossa familiaridade dos odores, pois cada pessoa tem uma reação a um tipo de odor, que pode despertar aspectos positivos ou negativos. Apesar dos efeitos benéficos, né, que a gente sabe que o óleo essencial tem. O odor, gente, é um aspecto fundamental que se deve levar em conta ao preparar uma sinergia, né, para o nosso paciente, né? A gente tem que saber que na impossibilidade de se usar um aroma, que a gente tem que saber qual outro aroma, qual outro óleo que a gente pode substituir para se ter os mesmos resultados. Porque a gente fala, né, que o sucesso do trabalho aromaterapia, o paciente ele tem que se sentir bem com aquele aroma, tá? E nessa categoria de odores marcantes, a gente tem, por exemplo, o óleo essencial de Ylang Ylang, o vetiver, o óleo essencial de gerânio. Esses são óleos, tá? Cuja conotação olfativa ela é muito pronunciada. E se o paciente tiver algum tipo de rejeição a algum aroma, o seu trabalho como aromaterapeuta pode ficar comprometido, tá? Então, aqui você vê que a gente vai lapidando mais, né, o trabalho com a aromaterapia, né? E por isso, né, mais de uma vez, a importância de se respeitar a individualidade de cada pessoa, gente. Existem estudos, né, que comprovam que quando temos acesso, né, a certos aromas, né, principalmente na inalação, né, que esses aromas têm algo a ver com as nossas histórias pessoais. O que eu tô querendo dizer, né? Esses aromas, eles podem libertar emoções, sentimentos de algum contexto de vida, né, da pessoa que estão no inconsciente delas. E que quando elas fazem contatos, né, com o aroma, né, esses sentimentos, né, eles podem ser o quê? Liberados. E essa é uma oportunidade, né, que a gente na clínica, né, usando os óleos essenciais, é uma oportunidade de a gente poder elaborar esse sentimento que pode promover um melhor bem-estar para a pessoa. E isso acontece não é pelo fato da pessoa se sentir bem com o aroma, é que o aroma despertou algo, né? Ele foi um veículo de liberação de emoções, né? Então, aqui nesse vídeo, tá? O que eu quero trazer para você é que você que quer aprofundar, né, os seus conhecimentos, os seus estudos, né, dentro do mundo da aromaterapia, né, no consultório, é importante, né, você poder conhecer as mais diversas abordagens, né, e as posturas que nós temos, né, como terapeutas conscientes, né, do papel que a gente representa, né, quando a gente está cuidando de vidas, a gente está cuidando da vida do nosso paciente, né. E aqui eu também quero ressaltar o seguinte com você, né, dentro do nosso trabalho como aromaterapeuta, dentro
da nossa clínica, né, holística, é importante, fundamental, que você, como aromaterapeuta, você já tenha passado por seu processo pessoal. No seu processo pessoal, usando a aromaterapia, né? Num contexto da sua vida, para você poder ter em você a experiência dos óleos essenciais. Pois, se você não tiver essa conexão, se você não tiver essa experiência em você, vai ficar muito difícil você poder trabalhar no seu consultório com o seu paciente com algo que você não vivenciou. E você vai poder entender isso quando eu falo, né? Que a gente tem os óleos essenciais que são estimulantes, os óleos essenciais que são relaxantes e óleos essenciais que são, de alguma forma, até depressivos, né? Então, quando você entende essas nuances, né, de como cada óleo essencial atua no organismo, você vai obtendo segurança de como que você vai trabalhar com essa prática, com essa ferramenta no seu consultório, tá? E você vai entender como que ele funciona, você vai descobrir que realmente essa rapidez, né, do resultado que a gente tem com os óleos essenciais é de uma maneira efetiva. E aí, o que vai acontecer, né? Você vai começar a se aprofundar cada vez mais nos seus estudos. Então, eu quero aqui, como terapeuta, como aromaterapeuta, com a minha experiência já de 20 anos, é te trazer para esse universo, né, dos óleos essenciais, mas que você venha com essa consciência, dessa postura do ser terapeuta consciente, no seu processo pessoal, e a partir desse seu trabalho pessoal, você poder levar isso daí para a sua clínica. E você vai perceber, vai descobrir que você vai ter uma abrangência, né, de possibilidades de atuação com muito mais segurança. E você vai definir qual é a área que você quer trabalhar com os óleos essenciais. Então, não seja uma pessoa que você começa a atuar em qualquer tipo de área. Eu, quando comecei, para mim foi muito claro, né? Eu sou psicoaromaterapeuta, eu lido com os aspectos emocionais, mentais do ser humano, né? É aí que está a minha prática, é aí que está a minha especialização como aromaterapeuta. Uso, sem sombra de dúvida, também em mim, para cuidar da pele, do cabelo. Tem, lógico, né, a minha prática pessoal dentro de casa, em momentos de crise respiratória, sabe? Tenho também, eu uso. Mas eu, Cris, na prática, no consultório, estou muito bem direcionada. Isso é importante para você, porque senão você pega, né, uma característica que você faz de tudo um pouco e fica no superficial. Então, às vezes, eu tenho pacientes que me procuram para tratamentos de questões mais clínicas, né? Eu não tenho vamos dizer assim, essa prática, né? A minha clínica não nessa prática do dia a dia. Então, eu tenho um entendimento que pode ser feito. Eu procuro encaminhar essas pessoas. Agora, no que se referir ao campo emocional, o campo da mente, meu filho, aí sim, aí eu vou com tudo nesse aspecto. Porque são formas, tá? De uma maneira até que a gente pode pensar diferentes de lidar com os óleos essenciais, tá? Quando você pensa, por exemplo, um óleo eucalipto, que você pode trabalhar num aspecto emocional mental e pensar no eucalipto com um aspecto clínico, para tratar da rinite e sinusite. É o mesmo óleo, tá? Mas a gente nunca, por exemplo, pensaria, né, que eu posso trabalhar com óleo de eucalipto para relaxar, né? A minha mente, ele pode ser um óleo essencial com um aspecto de relaxamento. Por quê? Porque ele atua aonde? No seu sistema respiratório, ele amplia a respiração, e ampliando a respiração vai trazendo bem-estar, e isso traz um estado emocional de relaxamento, tá? Então, é isso que eu quero trazer para você. Especifica a área que você quer atuar e seja bom nisso, seja assim uma pessoa assim imparável nessa sua escolha, tá bom? Faça os seus comentários, deem o seu ok aqui embaixo do meu vídeo, tá?
E eu vou trabalhando cada vez mais aqui com vocês, com novas possibilidades com os óleos essenciais. Um grande beijo, até meu próximo vídeo.